não houve nenhuma alteração. Esclarecimentos deixados então por Pedro Passos Coelho esta sexta-feira de manhã no Parlamento. José Manuel Diogo, de facto este relatório do FMI muito deu que falar esta quinta-feira e esta semana, com o Primeiro-Ministro a trazer os esclarecimentos esta sexta-feira de que o corte é até 2015, mas percebemos pelo aquilo que nos é dado a conhecer que a reforma do Estado vai ser de facto bastante penalizadora para os funcionários públicos. Há uma coisa que eu não consigo definitivamente perceber, que são os timings e as lógicas de comunicação e de comunicar às pessoas, aos cidadãos e, em última análise, aos eleitores, o porquê das decisões escolhidas. É uma atrapalhada que só pode ser resultado de uma forma estranha de compreender a realidade. Há uma forma estranha de compreender a realidade. Há coisas que não há nenhum calendário eleitoral que a possa justificar, não existe. As decisões e as opções que o governo português tem são pequenas, não são muitas. Agora, a forma como as pequenas vitórias ou as pequenas derrotas são comunicadas ou não são comunicadas, acaba por não fazer nenhum sentido. Mas é apenas uma questão de comunicação deste governo, na sua opinião, ou há também... Na minha opinião, o governo de Portugal pouco mais pode fazer que comunicar. Essa é a sua grande tarefa nesta altura. Porque todas as grandes opções, aquelas que afetam a vida das pessoas, não dependem efetivamente de Portugal. Enquanto o paradigma não mudar e nós estivermos efetivamente dependentes do dinheiro estrangeiro e da opção de ida aos mercados, não podemos vir dizer que deixamos de fazer ou deixamos de isto ou aquilo. Porque, aliás, como se viu com as medidas que foram decretadas inconstitucionais pelo Tribunal, elas acabam por vir travestidas de outra forma e ser apresentadas agora. E esta história dos subsídios Os subsídios que vão ser pagos aos funcionários públicos e pensionistas não vão ser agora. Mas porquê? O que eu gostava, há aqui uma coisa que é um completo nonsense. Não faz sentido nenhum, porque se existe dinheiro, se já se disse que existe dinheiro, não faz sentido nenhum, nesta altura, vir-se anunciar... Mas justifica com a lei, com a legislação do orçamento retificativo não está em vigor. Mas porquê em novembro? Porque não, ok, o orçamento vai ser aprovado, correndo tudo bem, não havendo não dando nenhum problema, nenhum problema catatónico mental ao Partido Popular em junho, ao PP será aprovado. E, portanto, podia ser em julho, a 1 de julho, ninguém refilaria muito se o orçamento fosse aprovado a 1 de julho. Porquê em novembro? É uma coisa que não faz sentido nenhum. Isabel Santos. Pode, de facto, o Governo fazer mais do que comunicar nesta altura? Pode fazer mais do que comunicar e deve fazer mais do que comunicar, embora o ato de comunicar seja extremamente importante. E nem comunicar tem feito bem, de facto, nem sequer o comunicar. Pois tem que nos explicar o que é que ele pode fazer. Tem feito bem. Não, tem que ter uma voz mais ativa no contexto internacional e procurar concitar adesões a teses de defesa dos nossos interesses lá fora. Se ficarmos aqui fechados de braços cruzados, então é que não vamos conseguir, de facto, ultrapassar Temos que ter teses. Isso, de facto, temos que ter teses. E o que estão a faltar são teses. E nestas questões que têm a ver com a administração pública... Mas as teses não são exclusivas do Governo. Estão a faltar as teses. Estão a faltar as teses, até porque anunciam-se cortes, anunciam-se despedimentos, anunciam-se cortes em vencimentos. Mas ainda não dissemos que reforma do Estado é que queremos fazer. Ainda falta o tal guião da reforma do Estado e já estamos a apresentar propostas de lei na Assembleia. O Governo já está a apresentar na Assembleia da República propostas de lei que avançam num determinado caminho, sem esse caminho estar definido, ou pelo menos estar na função clarificado. Fala-se até em cortes de 2,8 mil milhões. Sim, mas cortes porquê? Em quê? Para quê? Tem que haver uma explicação para isto. Parece que o Sr. Ministro Paulo Portas... A não ser que não se saiba o que se dizer. Pois, o problema é que não se sabe o que é que se vai dizer, porque o Sr. Ministro Paulo Portas está incumbido de apresentar um guião para a reforma do Estado que ainda não apresentou. Seria, parece-me a mim, eu não queria ser o Paulo Portas, que adequado esperar esse guião para seguir apresentar propostas, então, de reforma, por exemplo, da administração pública. Eu não sou contra uma reforma da administração pública, mas temos que saber para onde vamos. Eu que fui governadora civil e aprendi muito com esse meu percurso, aprendi que nos momentos de emergência temos que ter um plano.
E não podemos perder a cabeça. A pior coisa que nos pode acontecer é perder a cabeça e não saber o que fazer. Mas este é um governo de cabeça perdida? É um governo de cabeça perdida e que depois acaba por atuar de uma forma guiado por um certo revanchismo político e social. Porque, repare, esta questão dos subsídios, do subsídio de férias, não se consegue perceber, a não ser à luz de um certo revanchismo social e político. O Governo, se tem recursos financeiros para, neste momento, responder num timing que me pareceria adequado, até ao final deste mês, quando muito, no início... Antes das férias. Antes das férias, na primeira quinzena do próximo mês. Porque dá jeito. Dá jeito não só às pessoas, como dá jeito à própria economia. Sim. É dinheiro que entra na economia, dá jeito às pessoas, dá dinheiro à economia. Que gira. E isto é importante, não é uma questão de interesse só dos funcionários públicos, é de interesse do próprio país. E é assim que tem que ser analisado este problema. E o que é que o Governo faz? Faz aqui uma coisa, que é dizer, não senhora, o Tribunal Constitucional repõe o direito ao subsídio de férias, nós vamos cumprir, contrariados, cumprimos, mas cumprimos quando quisermos e como quisermos. E quando houver lei. Com uma nova lei, e cumpre com uma nova lei, cujo texto final foi aprovado hoje às 2h30 da tarde, que ainda terá um dia para reclamação dos deputados, depois será elaborado um decreto parlamentar que será remetido ao Sr. Presidente da República. Ou seja, estamos a falar de quanto tempo, Isabel Santos? Aprovar. Poderemos estar a falar de mais 20 dias, poderemos estar a falar de menos, tudo depende daquilo que o Sr. Presidente da República demorar para promulgar. E como o Governo ainda não nos disse, tem algum compromisso do Sr. Presidente da República para promulgar num determinado prazo, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Mas, entretanto, já se precipitou, e precipitou-se até a fazer circular junto dos serviços uma diretiva que vai contra aquilo que é a determinação do Tribunal, que decorre do acórdão do Tribunal Constitucional, e vai contra a lei em vigor. Porque que é de proibir os pagamentos. Não, a lei em vigor é uma lei que diz que os subsídios de férias têm que ser pagos durante o mês de junho. Mas não estavam orçamentados. Não estão orçamentados. Não estão na lei, que também é a lei. Não, mas repare, é obrigação. Nós estamos num Estado de direito democrático. Ainda não estamos num estado de sítio. E o estado de sítio não é o Governo que o decreta. O estado de sítio, segundo a Constituição Portuguesa, não é o Governo que o decreta, é a Assembleia da República. E como não estamos num estado de sítio, o Governo tinha a obrigação de garantir os meios, até porque tem o saldo previsional, tem uma série de recursos para suprir a necessidade de verbas para satisfazer estes pagamentos, e, portanto, era que rapidamente criar condições para satisfazer estes pagamentos. E vai contrariar o Tribunal Constitucional até nesta própria lei que vai sair. Acho que é por vingança. É uma atitude de grande arrogância. Se há meios, repare, se há meios financeiros, e eu só vejo nisto uma atitude de grande arrogância, de dizer assim, cumprimos o que o Tribunal Constitucional determina, mas cumpriremos nas nossas condições. E as condições que estão inscritas nesta proposta de lei, que agora vai ser lei, a breve trecho, presume-se, contrariam até o acórdão do Tribunal Constitucional, porque o acórdão do Tribunal Constitucional recupera o conceito de remuneração. Remuneração é um vencimento que prefaz num mês, numa só tranche. E o que o Governo está aqui a fazer é uma manobra que é até 600 euros paga de uma só vez, o subsídio de férias de 600 euros a 1.100 euros é pago em duas tranches, uma parte agora em junho para os trabalhadores, em julho para os aposentados e depois em novembro ou em dezembro, conforme são trabalhadores do ativo ou aposentados. E depois temos, a partir dos 1.100 euros, recebem 10% agora em julho e o resto em novembro. Portanto, está mesmo aqui a contrariar este conceito, até porque há uma velha aspiração deste Governo, que é acabar com o subsídio de férias e o subsídio de Natal e dividir essas duas remunerações. Muitas autarquias já anunciaram que vão pagar, há até quem já tenha pago, e muitas vão pagar até ao final do mês. Elas têm... Podemos entrar aqui também num problema se houver... Não, as autarquias estão... Primeiro, as autarquias têm autonomia administrativa e financeira para isso.
têm condições financeiras, têm nos seus orçamentos inscrita a verba necessária para satisfazer esta necessidade, portanto, não há por aí nenhum problema. Além de tudo mais, as autarquias processam sempre o vencimento, o subsídio de férias com o vencimento do mês de junho. E estão a cumprir a lei que está neste momento em vigor. Não há um vazio legal. O Tribunal Constitucional disse, tem que repor. Sim, senhor, tem que repor. Tem que repor segundo a lei em vigor. E a lei que está neste momento em vigor é a lei de vínculos e remunerações, 12A 2008. José Manuel Diogo, podemos entrar aqui numa situação de facto de desigualdades. Uns funcionários públicos do Estado não recebem, outros vão receber. Quem trabalha para as autarquias, algumas autarquias recebem, outras não recebem. Há este sentimento de desigualdade? O Presidente da República, que para já não é tido nem achado nisto, nas comemorações do 10 de junho, dizia que não se estava à beira de uma convulsão social ou de falta de unidade na sociedade portuguesa. Eu acho que não, acho que os portugueses têm são realmente um povo pacífico, como alguém diz, o melhor povo do mundo, até à altura em que depois não corre bem. E quando não corre bem, na história portuguesa diz-nos que corre sempre muito mal. Com tragédias e muita gente a morrer. No entanto, o paradigma das guerras alterou-se. As guerras agora fazem-se de uma forma mais limpa e mais financeira, mais tecnológica, pelo menos as do mundo ocidental. Agora, isso que me diz se há funcionários públicos que são tratados da mesma maneira, eu acho que há uma coisa que é fundamental, que é a preparação para exercer o Ministério, para exercer a administração pública. E isso é uma coisa que tem a ver com aquilo que nós aprendemos na escola, tem a ver com a capacidade que os nossos políticos têm de perceber o que é exercer o poder e a administração pública e, com isso, ser julgado pela opinião pública. Isso é uma coisa que não funciona, que não tem funcionado bem. Eu devo dizer aqui, bem da verdade, que o que acontece neste momento é isto. Os dirigentes têm um dever absoluto de cumprimento da lei. Há uma lei em vigor. Eles estão obrigados a cumprir a lei em vigor e não o despacho do Governo, que é ilegal. Não é não ter uma base legal. É ilegal. Porque contraria um acórdão, não só contraria um acórdão do Tribunal Constitucional, como contraria a lei em vigor. É verdade, é ilegal, não é crime, é ilegal, mas é verdade, isso é verdade. Vamos de facto assistir ainda a muita confusão sobre essa matéria. Isabel Santos, agradeço por ter estado connosco neste último jornal esta noite. Agradeço também José Manuel Diogo ter estado connosco. Obrigado aos dois e um bom fim de semana. Quanto a nós, olhamos a capa do